Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 4 de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, semana 4. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 4, a gente vai continuar falando sobre verbete de enciclopédia. Então vamos fazer a leitura desse texto aqui, ó. Introdução. Vacinas são substâncias que impedem a disseminação de doenças. A vacinação da população contra determinadas doenças salva milhões de vidas. O caso da varíola exemplifica bem isso. A doença matou cerca de 2 milhões de pessoas em 1967, mas graças a um programa mundial de vacinação estava erradicada 12 anos depois. Como atuam as vacinas? Muitas doenças são causadas por organismos minúsculos chamados bactérias ou vírus. Ao serem vacinadas contra uma doença, as pessoas recebem a bactéria ou o vírus que causa essa doença. Isso pode ser feito por meio de uma injeção, de uma gota na boca ou de um spray no nariz. A bactéria de uma vacina está morta ou enfraquecida. Ela causa pouca ou nenhuma reação na pessoa que a recebe, mas leva o sistema imunológico do corpo a fabricar proteínas chamadas anticorpos, que combatem a doença, e se mais tarde a mesma bactéria entrar no corpo, o sistema imunológico saberá combatê-la. História. O médico inglês chamado Edward Jenner criou a primeira vacina em 1796. Jenner observou pessoas que haviam tido a doença branda chamada varíola bovina, notando que elas raramente contraíam a modalidade humana da varíola, uma doença mais grave. Ele fez experiências para descobrir a razão disso. Primeiramente, introduziu material de uma ferida de varíola bovina num garoto saudável. O garoto contraiu a varíola bovina. Jenner, então, introduziu material de uma ferida de varíola no braço do garoto, que permaneceu saudável. O material da varíola bovina havia agido como vacina contra a varíola humana. O cientista francês Louis Pasteur foi outro pesquisador importante. Na década de 1880, ele desenvolveu uma vacina contra a raiva. Pasteur usou uma forma atenuada do vírus da raiva para obter a proteção contra um ataque do vírus em plena força. Desde a época de Pasteur, os cientistas vêm produzindo vacinas contra muitas doenças. Em meados do século XX, Jonas Salk criou uma vacina que praticamente erradicou a poliomielite. Desenvolveram-se também vacinas contra sarampo, cachumba, cólera, peste bubônica, tuberculose, gripe e hepatite. Questão 1. Sobre qual assunto trata-se o texto lido? Esse texto é um verbete de enciclopédia. Na semana 3, na semana passada, a gente também trabalhou esse mesmo gênero textual, o verbete de enciclopédia. Lá na semana 3, a entrada do verbete de enciclopédia era fotografia. Vocês lembram? E nesse texto aqui, na semana 4, qual seria a entrada, ou seja, o título desse verbete de enciclopédia? Responde aí para mim com uma única palavra. Se a gente fosse colocar o título nesse verbete de enciclopédia que a gente acabou de fazer a leitura, qual que seria essa entrada? Qual que seria esse título? É uma palavra só. Então, você vai colocar essa palavra aqui nessa resposta. Questão 2. Qual a importância desse tipo de texto para a comunidade em geral?
Então, o verbete de enciclopédia tem essa contribuição, serve para isso aqui, ó. Contribui com o fornecimento de conhecimento diverso ao leitor. Questão 3. O formato desse texto auxilia no seu entendimento? Por quê? O texto dividiu as informações em tópicos: introdução, como atuam e história. Isso facilita a leitura, auxilia a compreensão e torna mais fácil identificar as informações mais importantes durante uma pesquisa. Então, gente, o verbete de enciclopédia divide as informações em partes, em tópicos, porque aí, quando o leitor for fazer a sua pesquisa, para adquirir aquele conhecimento, para saber aquelas informações, vai ficar mais fácil dele conseguir compreender o texto e dele conseguir identificar o que ele está procurando. Vamos supor que ele está pesquisando sobre a vacina, mas o enfoque dele, o que ele está mais precisando é da questão histórica, as primeiras vacinas que foram inventadas e assim por diante. Então, se o texto estiver dividido em tópicos, vai ficar mais fácil do leitor encontrar o que ele está procurando com relação àquele assunto. Questão 4. Há um público específico para esse tipo de texto? Qual? O público seriam as pessoas leigas, ou seja, aquelas que não são especialistas no assunto e por isso querem adquirir informações a respeito. Então, o verbete de enciclopédia, ele é destinado para as pessoas que não são especialistas naqueles assuntos ou naquele assunto que o verbete está tratando. Mas essas pessoas, elas querem adquirir informações com relação a esse tema. Só que não pode ser utilizada uma linguagem muito técnica, muito científica, muito própria dos profissionais daquela área, porque senão a pessoa leiga, a pessoa que não é especialista, não vai compreender. Então, o verbete de enciclopédia, ele traz as informações com uma linguagem acessível, fácil de entender, para todo mundo que quiser adquirir aquelas informações possa compreendê-las. Atividade 2. Vamos planejar a produção de um verbete de enciclopédia. Então, aqui, gente, nessa semana, vocês vão ter que produzir um verbete de enciclopédia. Mas, para isso, o PET propôs algumas atividades de preparação para vocês terem tudo que vocês necessitam, todos os materiais, todas as informações necessárias para você conseguir fazer esse verbete de enciclopédia. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Escolha um tema de seu interesse e que você conheça bastante e escreva-o abaixo. Então, aqui é só para você escrever qual que vai ser o tema, o assunto da sua pesquisa, o assunto do seu verbete de enciclopédia. Não precisa colocar nenhum detalhe aqui não, é só escolher o assunto. Eu coloquei aqui para vocês duas sugestões. A primeira, seu prato culinário favorito. E a segunda sugestão, o seu time de futebol. Então, você pode escolher um desses dois aqui, se você quiser, para fazer o seu verbete de enciclopédia. Eu acredito que vai ser bem fácil fazer um verbete de enciclopédia sobre um desses dois assuntos que eu sugeri. Mas nada impede que você faça sobre outro tema que te interesse mais, sobre o qual você já saiba bastante coisa, ou sobre o qual você gostaria de pesquisar para conhecer mais a fundo. De todo jeito, será necessário fazer alguma pesquisa aí na internet para reunir as informações principais para colocar no seu texto. Porque você não vai inventar as informações, não. Nem simplesmente colocar a sua opinião pessoal sobre o tema, não. Você vai colocar as informações que você vai pesquisar sobre o assunto que você escolheu. Independente se vai ser sobre o prato culinário, se vai ser sobre o seu time de futebol, ou se você vai escolher outro tema, você não vai inventar as informações e você não vai simplesmente colocar a sua opinião. Você vai pesquisar para saber mais sobre aquele assunto. Outra sugestão é você escolher um tema para o seu verbete de enciclopédia usando como fonte de pesquisa um vídeo do YouTube. Você pode pesquisar em canais como Canal Nostalgia,
que é do Felipe Castanhari, Mundo Desconhecido, Você Sabia, dentre outros. Então, você pode procurar um vídeo sobre um assunto que te interessa em um desses canais aqui, ou em outro canal que você conheça, e a partir da pesquisa que você vai fazer nesse vídeo, você vai construir o seu texto. Então, você vai pegar as informações que você vai anotar a partir desse vídeo que você escolheu e você vai transformar essas informações em um texto, em um verbete de enciclopédia. Questão 2. Escreva em tópicos as informações que você sabe sobre o tema escolhido. Se possível, pesquise em livros e revistas, ou você pode pesquisar na internet também. Então, aqui, gente, vai ser o rascunho do seu texto. Você vai preencher essa tabela aqui para você conseguir organizar as informações que você vai pesquisar aí na internet sobre o tema que você escolheu. E depois que você tiver essa tabelinha aqui preenchida, vai ficar bem mais fácil de você transformar isso aqui em uma produção de texto no gênero verbete de enciclopédia. Então, eu coloquei aqui, ó, introdução sobre o assunto. Se for um prato culinário, o seu tema, você vai explicar como que ele é feito e quais que são os ingredientes. Se for o time de futebol, que você escolheu como tema, você vai explicar qual que é o nome completo desse time, por exemplo, Cruzeiro Esporte Clube. Qual é o estado de origem dele, no caso aqui seria Minas Gerais. Você vai colocar desde que ano que esse time existe, quais que são as cores e qual que é o mascote desse time. Então, isso você vai usar para preencher a primeira coluna dessa tabela. Vamos agora à segunda coluna. Informações históricas. Se for um prato culinário, você vai colocar isso aqui, ó. Pesquise na internet como que ele surgiu, quem o criou e onde que ele foi criado. Se for um time de futebol, você vai colocar isso aqui, ó. Pesquise na internet quando foi fundado, em que cidade, quem foram os fundadores, quais os principais títulos, se as cores do uniforme sempre foram as mesmas, se o nome sempre foi o mesmo, ou se já teve alguma mudança, porque o Cruzeiro, por exemplo, eu acho que já se chamou Palestra Itália, né? Me corrijam aí se eu estiver errada. Você vai colocar também nomes de craques que marcaram a história do time e dentre outras informações que você achar que deve colocar aqui na parte histórica do seu time de futebol. Agora vamos à terceira coluna, informações gerais. Se for o prato culinário, você vai pesquisar aí, ó, em qual região do Brasil ele é mais apreciado, se houve adaptações nos ingredientes ao longo do tempo ou em diferentes regiões, se o prato é conhecido por algum outro nome, e você também pode colocar curiosidades sobre o prato, dentre outras informações que você achar que deve colocar aqui nessa parte das informações gerais. Agora, se for um time de futebol, você vai colocar isso aqui, ó. Quais campeonatos ele está disputando atualmente? Quem são os principais jogadores atualmente? Quem é o técnico? E o número aproximado de torcedores. Então, isso aqui vai ser o esqueleto do seu texto. São as informações básicas que depois você vai juntar para transformar em um texto. Agora que você já conhece um verbete de enciclopédia e já possui todas as informações necessárias, vamos escrever um verbete no espaço abaixo. Então, gente, agora você vai transformar as informações do quadro da atividade anterior em um texto. Se você fez a pesquisa direitinho e preencheu o quadro, o seu texto está praticamente pronto. Só falta organizar as frases e dividir os parágrafos. E eu vou explicar para vocês passo a passo como que você vai organizar cada um dos parágrafos desse verbete de enciclopédia. Primeiro, coloque o título ou a entrada, ou seja, o nome do prato culinário ou do time que você escolheu. Então, aqui nos exemplos que eu sugeri,
os títulos ficariam assim, ó, feijoada ou então cruzeiro. Ou então outro nome de prato culinário ou outro time que você tiver escolhido. Eu vou fixar aqui que vai ser feijoada e cruzeiro. Agora você vai fazer 3 parágrafos com os seguintes subtítulos. Porque vocês viram que o verbete de enciclopédia, ele é dividido em tópicos. O primeiro tópico, então, que você vai pegar as informações daquela primeira coluna, vai ser o tópico da introdução. E aí, o que você vai falar? O que você vai colocar aqui nessa parte? Comece assim. Se for o prato culinário. Feijoada é o nome dado a um prato muito apreciado no Brasil e que é preparado. Aí você vai pegar as informações que estão lá na primeira coluna e vai completar esse parágrafo aqui. Completar essa sentença, completar essa frase. Se for o time de futebol, você vai começar colocando o nome completo dele. E aí você vai continuar assim, ó. É o nome de um dos mais relevantes times de futebol do estado de... Aí você coloca o estado. E que existe desde... Aí você coloca desde quando, desde que ano que esse time existe. E aí você completa com as informações que você colocou lá naquela primeira coluna, naquela tabelinha que a gente preencheu. Agora vamos para o segundo tópico, que vai ser as informações gerais. Eu mudei a ordem aqui, tá, gente? Agora nós vamos organizar as informações da terceira coluna do quadro. Então, vai lá na terceira coluna do quadro que a gente preencheu aí em cima. E aí você vai pegar essas informações para colocar aqui nesse parágrafo. Você vai começar assim, ó. Se for o prato culinário. Esse prato culinário, e aí você vai colocar aqui em sequência as informações que estão na terceira coluna, lá naquelas informações gerais. Se for o time de futebol, a equipe do tananã, aí você coloca o nome do time. Hoje, aí você vai colocar todas aquelas informações que estão lá na terceira coluna que a gente preencheu naquele quadro. E no terceiro e último parágrafo, você vai fazer o tópico história. E aí você vai pegar as informações da segunda coluna da pesquisa que a gente realizou. Então você vai lá no quadro e pega as informações que estão na segunda coluna e você vai colocar aqui nesse parágrafo. Se for o prato culinário, você vai começar assim, ó. A origem da feijoada é... Aí você vai colocar lá as informações sobre a feijoada ou sobre o prato que você escolheu. Se for o time de futebol, você começa assim, ó. Aí você põe o nome do time, foi fundado em... E aí você vai colocar todas as informações que estão lá na segunda coluna e vai completar esse parágrafo. Então, o seu texto vai ser dividido em 3 parágrafos. Depois do título, você vai colocar a introdução, depois as informações gerais e, por último, as informações da história, tá certo? Então, vou voltar aqui um minutinho para você tirar um print, para você lembrar qual vai ser a estrutura do seu texto. Então, ó, tira um printzinho dessa parte aqui. Agora, tira aqui da introdução, como que você vai fazer a introdução. Agora, sobre as informações gerais, como que vai ser o parágrafo das informações gerais. E como que vai ser o parágrafo da história. Muito bem, gente. Então, o importante é você ter em mente que você tem que utilizar uma linguagem clara, objetiva, fácil de compreender, mas você tem que usar a norma padrão da língua portuguesa, então não pode ter erro gramatical, não pode escrever palavra errada, falta de acentuação, tem que ter uma pontuação correta, então você tem que usar todo o conhecimento da língua portuguesa que você tem para criar o seu texto, tá certo? Não pode utilizar gírias, abreviações, você tem que fazer um texto que estaria, por exemplo, dentro de um livro didático da escola. Então, tem que ser um texto que todo mundo vai compreender, mas tem que utilizar as regrinhas da língua portuguesa. Então, com certeza, vocês vão conseguir fazer esse texto aqui sem nenhum problema, se vocês pesquisarem direitinho, porque você não vai colocar a sua opinião sobre o assunto e você não pode inventar as informações, não. O verbete de enciclopédia é baseado em pesquisa. Então tá bom, gente, essa foi a correção aqui da última semana do PET 4, espero que vocês tenham gostado. Se for ter o PET 5, que só o governador de Minas que sabe se vai ter ou se não vai ter, eu vou continuar fazendo a correção com vocês.
Se não tiver o PET 5, vocês continuem aqui me acompanhando no canal, que eu vou continuar produzindo vídeos para ajudar vocês aí no estudo da língua portuguesa. Tudo bem? E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve pro Arthur, Andréia Martins Alves, sua filha de 11 anos. Um salve para Luiz Fernando Miranda e para todo mundo de Gouveia. Um salve para Laurite e para Camila. Pedro, um salve. Valéria Maria Lucas. Kailane Florência. Maria Letícia Dutra Oliveira. Um salve pro João Guilherme e pra avó Andresina, um abraço. Flaviane Cordeirinhos, Caleb Costa, Júnior Gilberto, Laíra Sampaio, Abner Gabriel, Maria Luísa, Ana Letícia, um salve. Arielle Maria, Nilza Moraes, Juliana Heller, um salve. Oni Fledson Araújo, Maria José, um salve. Paula Santos, Emily Kelly Martins, Júlia V, Núbia Lacerda, um abraço. Yasmin Oliveira, Silvana de Fátima e para todo mundo aí do primeiro ano Alfa e do primeiro ano Capa da Escola Augusto de Lima, de Nova Lima. Giovana Mendes Ferreira, Helene Lima, um salve. Cauã Gonçalves, Nilda Cordeiro, um salve pro Antônio e pro Power of the Players. Um salve para o Pablo. Giovana Ibrahim. Um salve para a turma do segundo ano Teta e do segundo ano Delta da Escola Augusto de Lima, da cidade de Nova Lima. Simone Pedrosa, Jussara Rodrigues, Jennifer Almeida, Maria Eduarda Lopes e para todo mundo aí de Tiros, Sara Isadora, Pedro Augusto, um salve, Dark Mike e Sandy Laine Alves, Lara Games, Eliane Cabral, Stephanie Aparecida Moraes, um salve, Naná Todinho, Ana Júlia Barbosa da Silva, um salve para Ana Clara, Viviane Oliver, Davi Santos, Gerciane Costa, um salve, Stephanie Alves e Adorando com Brian Miguel, Turzeira e para todo mundo de Itajubá, Fatinha Aparecida e para todo mundo de Cataguases, especialmente para Camille Vitória, Gabriel Rodrigues e para todo mundo de Guaraciaba, Clesilda Adriana, Maria Queiroz, Marcela Souza, Maiquinho Fasque, um salve, Elton Júnior, Maria Cecília Queiroz, Lucilene Gonçalves, Ramon Gabriel, Samara Luísa Rodrigues, Naila Santana e para todo mundo de Perdizes, Luísa Giovana, Glaucia Araújo, Davi Só Capa Free Fire, um salve, Magali Assis, Rafaela Amaral, Luiz Felipe, seu texto ficou ótimo, parabéns. Caio Free Fire, Frederico Silva e Ana Cristina Maia Xavier, um salve. Bruno Andrade e pro Edson. E um abraço para todo mundo que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o seu like, comentando, se inscrevam e um abraço e um salve. Então eu fico por aqui, até a próxima. Beijo, tchau!